Olá, eu sou Débora Jacobsen, psicóloga e terapeuta sistêmica, criadora do perfil Sua Vida de Êxito. E hoje eu tenho uma pergunta para você. Você vivencia algum conflito familiar ou de relacionamento? Se sim, aproveita e fica até o fim desse vídeo porque eu quero te dar uma solução. Antes de começarmos a olhar para o problema, para olhar para uma solução, eu quero te apresentar uma pessoa e um conceito para ajudar você no acompanhamento do conteúdo que eu tenho para lhe oferecer hoje e tirar o melhor proveito no sentido de poder olhar para aquilo que você está vivenciando hoje e de fato poder se apropriar de um caminho de solução. Então eu quero lhe apresentar em primeiro lugar Virginia Satir, que foi uma psicoterapeuta bastante importante nos Estados Unidos e que trabalhava o contexto familiar. Ela era uma terapeuta familiar que aproveitava da sua experiência para conduzir dinâmicas e workshops com a família de uma maneira diferenciada, que era chamar a família para ficar algum tempo dentro de um hotel junto com ela e eles então poderem aprofundar em cima daquilo que estava acontecendo de conflito dentro dos relacionamentos ali familiares, para então se apropriarem de um caminho de solução. No entanto, nesse trabalho de Virginia Satir, ela percebia que muitas vezes ela questionava as pessoas a respeito do que estava acontecendo e do que elas sentiam, mas as pessoas ou não conseguiam reconhecer exatamente o que estava acontecendo, ou elas não eram honestas o suficientes para compartilhar aquilo que realmente elas percebiam ou sentiam. Então, Virginia Satir, ela foi criando uma técnica que foi tendo ótimos resultados e surpreendendo no sentido do reconhecimento do problema e então a caminho de uma solução, que foi uma técnica que a gente chama de escultura familiar, aonde ela pedia às pessoas para representar através das próprias pessoas. Então ela pedia para que se montasse uma imagem, né, de um em relação ao outro. Então ela escolhia, por exemplo, o filho para colocar o pai em relação à mãe, a mãe em relação ao pai, ela em relação ao pai, o filho em relação ao pai, o filho em relação à mãe, e se montava assim então uma imagem de como aquela pessoa enxergava a família e a forma que se dava os relacionamentos. E a partir dessas esculturas familiares, Virginia Satir começou a ter muitos insights e percepções que até então a fala e a comunicação da família não trazia, evidentemente. Como, por exemplo, às vezes se montavam imagens de colocar o pai olhando para fora, enquanto o restante dos membros da família olhavam para ele e ele não olhava para a família. Isso já demonstrava que existia de fato alguma desconexão, algo que esse pai estava olhando e não conseguia se conectar com a família. Então ela começava a ter algumas percepções a respeito daquilo que não era falado quando ela questionava. E algumas situações também, nesses encontros, ela nem sempre conseguia ter a família inteira para ela montar essa escultura familiar. Às vezes faltava uma das pessoas, às vezes a mãe não podia vir, um dos filhos ou o pai, alguma das pessoas não podiam vir. Então ela utilizava de algum dos assistentes dela para entrar como representante dessas pessoas que haviam faltado. E nesse momento, ela foi se dando conta que essas pessoas que representavam aquela pessoa que tinha faltado era muito fidedigna aos sentimentos e às percepções da pessoa que não estava ali. A família reconhecia no representante a própria pessoa que havia faltado, né? As percepções que se tinha o representante tinha a respeito do que estava acontecendo ali eram semelhantes àquilo que elas percebiam da pessoa ausente.
E Virginia Satir então começou a perceber a força disso. E essa força de percepção, inclusive, chegou, né, aos ouvidos de Bert Hellinger, que é, inclusive, quem desenvolveu e aprofundou o olhar sistêmico dentro das constelações familiares e foi percebendo que essas dinâmicas de relacionamento dentro da família, elas seguem algumas ordens e que muitas vezes essa desconexão que aparecia na imagem, elas se davam porque essas ordens das relações e dos vínculos familiares estavam sendo desrespeitadas. Ordens que ele nomeou como pertencimento, hierarquia e equilíbrio. Que em outro conteúdo eu posso aprofundar com vocês a respeito de cada uma dessas ordens. Mas a grande questão é que Bert Hellinger foi percebendo, né, através do trabalho da Virginia Satir, que muitos conflitos de relacionamentos se davam por causa da violação dessas ordens, que são ordens que a gente desconhece e justamente por desconhecê-las nós violamos e então nós entramos nessas desconexões. E nós não conseguimos estar 100% disponíveis ali e assumindo o nosso lugar de força para que então a gente possa ir em direção a uma solução. Então, o que eu quero lhe propor hoje é uma nova percepção a respeito dos conflitos que você está vivendo hoje dos seus relacionamentos. De que sim, talvez você não esteja conseguindo reconhecer aquilo que está num campo mais profundo a respeito das dificuldades dos relacionamentos que você está vivenciando com as pessoas da qual você provavelmente ama, né? Porque o conflito muitas vezes vem em cima daquelas pessoas que não são caras, né? Que não são importantes, até porque às vezes até aquelas relações que a gente vê como difíceis porque a gente sente até ódio e raiva, no fundo a gente está vinculado a essa pessoa na raiva porque lá na alma, de um lugar mais profundo, existe um amor interrompido. Aliás, a raiva e o ódio, ele é uma emoção, um sentimento de um amor que foi interrompido e, portanto, se revelou em raiva, portanto, se revelou em ódio, justamente porque houve essa interrupção. Então, nesse momento, eu quero que você olhe para isso, né? Para esses conflitos que você vive, né? Reconhecendo que sim, o conflito, por detrás do conflito, existe uma tentativa de ser amado, né? Ou de amar. E que muitas vezes a gente se frustra nesse caminho porque a gente se perde meio dessas dinâmicas de relacionamento que são influenciadas por essas leis, né? Leis que de fato nos ajudam a ir em direção a uma solução ou ao contrário, nos prejudicam justamente porque a gente as viola, né? Então, eu quero lhe dar um caminho de solução para você começar a aprofundar nessas leis, né? E começar a compreender esses seus conflitos a partir disso e então poder ter força para ir em caminho de solução. E eu tenho dois caminhos aqui para você. Um é o meu curso Sua Vida de Êxito, que você consegue acesso a ele através das minhas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no TikTok, né? Você consegue acessar o link da bio e já se inscrever, ser meu aluno e aprofundar nessas leis para começar a entender essas relações e essas dinâmicas de relacionamento para ir em direção a uma solução. Ou então um encontro presencial comigo que está marcado agora para o dia 7 de novembro, às 7 horas da noite, uma segunda-feira, aonde eu vou trazer movimento à sua vida justamente, permitindo que você assuma o seu lugar de força, que você reconheça que lugar você está assumindo dentro das suas dinâmicas de relacionamento, para você finalmente poder assumir um lugar que realmente seja um lugar que traga uma solução para você. E esse vai ser um encontro, inclusive, em parceria com uma colega, professora de dança também, porque a gente vai trazer o movimento para o corpo e para a alma. Então, a gente vai trazer a consciência do seu lugar de força através desse conhecimento que Bert Hellinger, Virginia Satir trouxe a nós, né, através desse conteúdo que eu, como psicóloga, posso aprofundar com vocês, e através do movimento do corpo para a gente poder não só ficar na mente,
mas integrar isso no corpo a ponto de fato da gente sentir essa força no corpo e, portanto, na alma. Então eu faço esse convite para você para o dia 7 de novembro aqui em São Paulo, dentro de um espaço super acolhedor que chama Auroterapias Alternativas, e que você vai ter muito proveito para poder olhar para tudo aquilo que trava na sua vida e então trazer um novo movimento. Então fica o meu convite aqui para você. Acesse os links, o link da bio, seja na minha rede do Instagram, no TikTok ou aqui pelo YouTube, e seja muito bem-vindo. Você será muito bem acolhido, seja no encontro presencial ou no curso Sua Vida de Êxito, para você de fato poder ir em direção a uma solução em relação aos seus conflitos.